O senador Sérgio Moro participou de uma missão diplomática na Ucrânia, né, um gesto de coragem e apoio àquele país. Acompanhado por um grupo de parlamentares brasileiros, ele participou de uma conferência com representantes latino-americanos e se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E para falar sobre este assunto, então, nós vamos manter um contato agora com o senador Sérgio Moro. Senador, seja bem-vindo então aqui à TV Nossa Gente. Qual foi a sua principal, qual foi o seu principal objetivo, né, o motivo dessa sua viagem à Ucrânia? Seja bem-vindo. Tudo bem, Maurício? Um grande prazer estar falando aí no portal Nossa Gente, principalmente para Prudentópolis, mas a gente sabe que alcance para toda a região, né, e todo o Paraná. Olha, eu sempre fui um defensor da causa ucraniana, desde lá da Revolução da Dignidade, acompanhei, né, com atenção aqueles fatos e a luta de um povo pela sua liberdade, pela sua autonomia. E quando teve essa guerra de agressão da Rússia, eu, claro, fiquei do lado da Ucrânia e repudiei a agressão. Não tem nada contra o povo russo, mas, evidentemente, é errado invadir um outro país e todo o sofrimento que os ucranianos estão sofrendo. Surgiu uma oportunidade de uma missão diplomática organizada pelo embaixador brasileiro na Ucrânia, o Rafael Vidal, e também o embaixador ucraniano no Brasil, o Melnik, e eu me senti compelido aí, porque a gente fica falando aqui, né? Mas surgiu uma oportunidade de estar lá presente, de ver com os próprios olhos, de também colocar a posição da população brasileira, que é uma população que se compadece com essa situação e que repudia a agressão. Então eu quis aproveitar a oportunidade. Era uma conferência de parlamentares latino-americanos e ficaria também muito feio se não tivesse nenhum brasileiro. E muita pouca gente se dispôs a ir, porque naturalmente há o risco, há o receio, não só porque não se conhece a situação exata lá, mas porque, infelizmente, a gente tem visto uma escalada, principalmente do lado da Rússia, né, um discurso agressivo, lamentável no atual momento. Agora, senador Sérgio Moro, qual foi a sensação, né, o sentimento, né, a hora que o senhor chegou lá na Ucrânia? Olha, eu acho que eu fiz, Maurício, algo que todo brasileiro de bem queria fazer, né? Eu tenho certeza que Prudentópolis, que tem uma larga população de descendentes de ucranianos, faria questão, né, gostaria de ter essa possibilidade. E eu fiz como representante do Estado do Paraná, né? Sou senador pelo Paraná. Então eu tive a oportunidade de estar com o presidente Zelensky e disse a ele, basicamente, a população brasileira apoia a Ucrânia, repudia essa guerra de agressão e mais, a posição do Lula não representa o sentimento da população brasileira, porque o Lula tem dado declarações infelizes que soam como pró-Rússia, inclusive teve a reunião do G20 no Rio de Janeiro e houve uma declaração contra a guerra, mas sequer nominar a Rússia fizeram, em parte em decorrência da tibieza da posição brasileira. Então, pude falar para ele, literalmente, falei com essas palavras. Até eu coloquei um vídeo ali no meu Instagram. Olha, presidente Zelensky, a população brasileira ela é solidária com a Ucrânia, queremos lamentar a agressão russa, queremos ajudá-lo no que for possível e o que as declarações que o presidente Lula está fazendo não representam o sentimento do país. Disse isso como senador da República Brasileira e como senador do Paraná, representante, inclusive, aí, da população de Prudentópolis. E o que mais chamou a atenção, o que mais impressionou, né, o senador lá na Ucrânia? Olha, não foi fácil de chegar, então não dá para chegar de avião, né? Porque o espaço aéreo é fechado, então foi uma viagem até cansativa. Nós tivemos que ir até a Polônia, da Polônia pegar um trem até Kiev. Agora, o que mais me impressionou, de uma maneira positiva, foi a coragem, a valentia do povo ucraniano, porque as ruas de Kiev, eu imaginei que ia ter uma cidade meio fantasma, vazia. As pessoas na rua, com inclusive trânsito, né? Em horários de pico, as pessoas em restaurantes, as pessoas nas lojas. Claro que existe uma ameaça, tem a guerra, tem uma ameaça de ataques de mísseis, e quando soam as sirenes, as pessoas se protegem,
mas tanto quanto possível, é uma vida que segue. E as pessoas tentam, a meu ver, normalizar a situação para continuar vivendo e mantendo a sua sanidade mental. Para mim, isso foi um sinal de muita coragem. Nós tivemos também no parlamento o ucraniano, chamam Rada, né? Fomos recebidos pelo presidente do parlamento. E em todos os lugares que nós conversamos, com as autoridades ou com as pessoas comuns, o discurso é uníssono. A Ucrânia não vai abrir mão da sua independência e vai continuar lutando. Inclusive, no começo da guerra, ela praticamente lutou sozinha, ali naquele início de 2022, antes que a ajuda chegasse, né, dos outros países, e ela conseguiu, mesmo assim, deter a invasão russa. No começo, todo mundo achava, né, eu era um deles, que a guerra não ia durar 3 meses. Né, e chegaram, inclusive, perto de Kiev, tem aquela história do massacre de Bucha, ali lá na região metropolitana já de Kiev, e os ucranianos resistiram bravamente. Então, eu não vejo que essa é uma guerra que o Putin pode ganhar, tá? Porque o processo de independência da Ucrânia, a meu ver, é absolutamente irreversível. Num pior cenário possível, né? Imagino que não vai acontecer, mas num pior cenário possível, se houver um desmantelamento do exército ucraniano, o país vai resistir, vai ser um país ocupado e nenhuma ocupação pode durar para sempre. Agora, senador Sérgio Moro, qual foi o principal sentimento que o senador notou aí no povo ucraniano e qual a imagem que eles têm hoje do Brasil? O que eu senti é essa valentia, né? Tanto nas ruas como nas conversas, esse desejo de continuar lutando. Eu estive também naquela famosa Praça Maidan, né? Que foi o palco da Revolução da Dignidade de 2014, tem as homenagens às pessoas que foram mortas ali nos protestos. E uma coisa que foi, assim, para mim, muito... que me atraiu muito a atenção, mas também algo que é comovente, tem um espaço na Praça Maidan que eles têm bandeirinhas em homenagem aos soldados ucranianos que faleceram, tombaram em combate. Inclusive, quando eu cheguei lá, estava tendo um funeral na praça, uma homenagem a um soldado, um combatente ali que havia falecido, mas tinha uma área da praça que é só cheia dessas bandeirinhas. São centenas, milhares de bandeirinhas, né, que vão sendo colocadas a cada soldado que, infelizmente, tomba. Minha surpresa ali, muito positiva, foi que tem uma área que tem umas bandeirinhas do Brasil, sabe? Então, dos soldados, dos voluntários brasileiros que perderam as suas vidas na guerra lutando pela Ucrânia. E aí que a gente consegue entender um pouquinho mais, Maurício, essa guerra, porque tudo bem, a Ucrânia está lutando pelo seu país, pela sua independência e pela sua soberania. Mas, de certa forma, e esse também foi o meu discurso, a Ucrânia, como ela se defende de uma guerra injusta de agressão, como a Ucrânia é uma democracia e a Rússia, infelizmente, hoje uma autocracia, no fundo acaba sendo uma guerra pelo mundo livre, né? Uma guerra que transcende as próprias fronteiras ucranianas. Isso que explica, né, em parte, terem voluntários de vários países, inclusive brasileiros, lutando nessa guerra. Então, para mim, foi bastante comovente também ter essa visão de bandeiras do Brasil, soldados ali brasileiros que morreram, infelizmente, né, mas pelo menos sendo homenageados dentro daquele universo de bandeiras da Ucrânia, retratando soldados tombados. Então, é um povo que luta, né? É um povo que não vai desistir. Como eu disse, é uma guerra pela liberdade e pela independência. E o Brasil tinha que ter um papel mais positivo. Eu não estou dizendo que o Brasil não tem como romper de relações diplomáticas com a Rússia e também não tem como entrar na guerra. Não é isso que a gente defende. Mas tem que ter uma posição clara, porque a posição do Lula, além de nos envergonhar, ela contraria a tradição da diplomacia brasileira, que sempre foi contra esse tipo de guerra, que sempre foi contra a agressão a outros países e sempre trabalhou defendendo a paz e a solidariedade entre os povos. Então, também foi um dos motivos que me levou lá à Ucrânia para resgatar essa nossa tradição, que é uma tradição que a gente acredita
e que a gente pode defender aqui no Brasil. Bom, senador Sérgio Moro, muito obrigado pela sua participação, por essa entrevista. Parabéns aí por esse ato, né, de coragem, né? Nós sabemos aí, né, dos riscos que o senhor teve para, né, chegar até a Ucrânia. Parabéns então aí pelo ato. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido aí no Senado, inclusive através aqui da Câmara Municipal, através do Poder Legislativo. Eu vou propor também aqui uma moção de aplausos aí para o senador Sérgio Moura, por essa atitude que o senhor teve de fazer essa viagem então até a Ucrânia. Um grande abraço ao senhor e aguardamos também a sua visita aí aqui logo também na cidade de Prudentópolis. Um grande abraço. Eu agradeço. Fui até a Ucrânia, né? Uma viagem, como disse, difícil. E quando a gente passou a fronteira, voltando, foi isso 5 horas da madrugada de domingo. Vou dizer para você que, de certa maneira, é um alívio, né? Porque os riscos diminuem, mas parte do nosso coração fica para trás, né? Por conta aí da solidariedade com o povo ucraniano. Eu estou buscando meios aqui agora no Brasil de encontrar caminhos para tentar, vamos dizer assim, ter uma posição do Brasil mais proativa em favor da Ucrânia. E já que eu fui até a Ucrânia, eu faço questão de, no primeiro semestre do próximo ano, fazer uma visita aí a Prudentópolis, né, para poder cumprimentar a população, inclusive, quem sabe, poder partilhar mais longamente, relatar mais longamente essa experiência da nossa visita à Ucrânia. E deixa terminar só, Maurício, com o famoso, né, lema ou a palavra de força, a frase de força deles lá, que é o Slava Ukraini, que é glória à Ucrânia. Grande abraço, nós conversamos então com o Sérgio Moro, né, nosso senador, que participou de uma missão diplomática na Ucrânia.